Ficou faltando a gente falar algumas questões muito próprias da programação orientada a objeto na linguagem C++. Então, vou começar com o assunto, que é o seguinte. Eu tenho aqui, eu estou pegando, isso aqui vale para qualquer classe, tá? Eu estou pegando só um exemplo aqui, que é a minha classe data, de qualquer projeto que você tiver aí. Então, aqui está a minha classe data, né? E eu implementei aqui só para a gente fazer alguns testes, um set dia, né? Que não é muito adequado nessa classe aqui, mas coloquei um método de set dia aqui só para setar um atributo, né? Além do construtor, que é o construtor é a única forma da gente setar uma data, né? Criar uma data já com os valores. E eu tenho os gets aqui. E eu criei só um set dia, tá? Uma questão é a seguinte: como que os métodos sabem quais que são os membros de dados, né, do objeto, quais os membros de dados que eles devem manipular? Quando a gente implementa esse set de aqui, né, aqui eu coloquei na definição só o tipo de dado que esse método recebe, que é o inteiro, mas eu poderia vir aqui e colocar um D, por exemplo, né? Que é o nome do parâmetro que está sendo recebido aqui. Na definição, isso não é obrigatório, mas na implementação é, né? E aí a gente tinha a seguinte questão, olha, aqui eu estou recebendo aqui, nomeei como um parâmetro D, né? E o meu atributo, que se chama dia, né? Veja novamente, o atributo se chama dia, ele recebe o valor desse parâmetro, e não o contrário, né? Se eu fizer uma coisa assim, ó, tá tudo errado, né? Quer dizer, o parâmetro vai receber o valor do atributo, e aí o que eu faço com o atributo? Nada, né? Então, o atributo recebe o valor do parâmetro, né? Mas você concorda comigo que isso aqui nem sempre é muito legal, né? Se você tiver uma função, um método aqui que recebe muitos parâmetros, né? Um cálculo mais complexo, uma coisa assim, recebe muitos parâmetros, você vai nomear ele aqui com letras do alfabeto, só para não ficar do mesmo, com a mesma nomenclatura do atributo mesmo, né? E se eu quisesse, por exemplo, deixar isso aqui mais claro, falar isso aqui, ó, dia, né? Dia. E aí eu falo assim, o meu atributo, dia, recebe o meu parâmetro, dia. E se eu quiser fazer isso? Não fica mais claro? Mas como é que eu vou saber que esse aqui é o atributo e esse aqui é o parâmetro? Né? Como é que eu vou saber que esse primeiro aqui, do lado esquerdo da igualdade, da atribuição, é o atributo e do lado direito da atribuição é o parâmetro, né? Vamos executar isso daqui para vocês verem meu teste ali, né? Como é que ele tá. Vou voltar aqui para D, vou mostrar aqui meu teste. Eu tenho aqui uma data, hoje, tá? Por exemplo, 24 de novembro de 2020 e tô fazendo algumas coisas com ele. Aí seto o dia para 25, né? E imprimo novamente. Natal, 25/12/2020, imprimo a data de Natal, né? Seto o dia novamente para 26 e imprimo novamente, né? Então, vamos executar isso daqui, ver como é que esse teste está funcionando. Vejam que é uma questão muito simples, né? Uma coisa bem simplesinha. Então, ó, tava lá, 24 de novembro, incrementei o dia, né? Setei o dia para 25, passou a ser 25 de novembro, ok. Depois o Natal era 25 de dezembro, incrementei o dia 26 de dezembro. Concorda comigo que isso aqui tem alguma coisa errada, né? Muito bem. E se eu quiser fazer daquela forma? Colocar aqui dia. Vamos ver se vai dar certo? Vou executar isso aqui de novo. E olha só, não consegue saber que o lado esquerdo da atribuição é o atributo e o lado direito é o parâmetro, né? Então, deve haver alguma forma da gente conseguir fazer isso de forma que a gente consiga deixar a nomenclatura desse parâmetro
um pouco mais clara, né? E a gente se referenciar aos atributos de modo a dizer assim, olha, esse aqui é um cara que não é um parâmetro, não é uma variável aqui dentro dessa classe. Ela é o atributo de um objeto dessa classe, né? Um membro de dado de um objeto dessa classe. Cada objeto em C++, ele tem acesso ao seu próprio endereço por meio de um ponteiro especial chamado this. É uma palavra-chave do C++, this. Eu vou escrever ela aqui, tá? Esse ponteiro this, ele é passado pelo compilador como um argumento implícito para cada um dos métodos não estáticos, ou seja, para os métodos de objeto, tá? Então, aqui, ó, para a gente diferenciar aqui, eu vou falar que esse aqui é o meu parâmetro. Então, qual que é o endereço do meu objeto? This é o endereço desse objeto. Então, é um ponteirinho. Então, eu vou acessar um atributo por meio de um ponteiro, né? E a gente vai usar isso daqui, ó. This.dia, quer dizer, o atributo chamado dia do objeto, deste objeto, recebe o valor dia que veio por esse parâmetro. Agora sim está claro que isso daqui refere-se ao atributo deste objeto, this, né? Recebe, aqui é o parâmetro que foi chegando aqui para esse método, ok? Então, toda vez que a gente estiver se referindo a algum atributo ou até mesmo a alguma função membro interna, né, algum método interno dessa classe, a gente pode usar esse ponteirinho especial chamado this. Você pode ver que ele até aqui no meu editor, eu estou usando o dev, ele ficou em negrito aqui, né? Se você estiver usando em qualquer outro editor, até mesmo um Notepad++, um bloco de notas, o Gini, né? Você vai ver que ele vai ficar aí diferenciado porque ele é uma palavra reservada do C++. Bom, os objetos utilizam o this implicitamente, né? Como a gente fez até agora. Então, isso daqui, ó, ele já estava usando o this, tá? Ele já estava entendendo que isso aqui era this setinha mês, this setinha ano, né? Quer dizer, o dia daquele objeto, o mês daquele objeto, o ano daquele objeto, tá? Ou ele pode usar explicitamente para referenciar seus membros de dados ou de funções, de métodos internos aí, tá? Então, é uma boa prática no C++ a gente colocar esse this setinha para a gente se referir exatamente àquele membro de dado, ou seja, aquele atributo daquele objeto, né? Então, veja que todas essas funções, esses métodos aqui, eles não são estáticos. Então, eu estou usando o this, né? Num método estático, a gente não usa o this, porque um método estático, ele é um método que ele é um serviço da classe e não de cada objeto específico, né? Então, aqui, olha, eu vou imprimir o meu imprime aqui, ó. Cout, this, setinha dia, this, setinha ano, né? Aqui é o mês também, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo aqui, acho que vai. This, setinha mês, né? Porque a gente está se referenciando a um atributo daquele objeto que está chegando ali. Tá? Aqui, ó, a gente não usa o this. Por quê? Porque a classe data, ela não tem um atributo chamado meses. Esse meses é uma variável interna, que é uma variável local dentro dessa função imprime por extenso. Então, não posso usar um this, setinha, meses aqui, porque ele não tem, um objeto da classe data não tem um atributo chamado meses, né? Então, é uma boa prática a gente sempre utilizar isso daqui, tá? Em outras linguagens de programação, como Java, por exemplo, a gente tem essa mesma nomenclatura, a gente também usa o this, tá? A gente só não tem essa setinha enjoada aqui, né? Mas a gente tem o ponto, mas a gente se refere àquele objeto através do this,
né? E em outras linguagens também é essa mesma palavra-chave. Em Python a gente tem uma outra palavra que é o self, quer dizer, estou me referindo a eu mesmo, né? Self é o objeto que está se referindo a ele mesmo, né? Que faz as vezes desse this aqui, tá bom? Bom, então, sempre que você estiver se referindo a um atributo, né, daquela classe sua, use o this setinha, vai ficar mais claro, seu código vai ficar mais, como é que eu vou dizer, mais bem escrito, né? E é uma boa prática, ok? Uma utilização interessante desse ponteiro this é, como a gente viu aqui, impedir que um objeto seja atribuído a ele mesmo, tá? A gente viu ali, quando a gente chamou o parâmetro exatamente com o nome do atributo, ele não conseguiu se entender ali, o método não conseguiu se entender o que ele ia fazer, né? Se ele ia atribuir o parâmetro ao atributo ou o atributo ao parâmetro, né? Ele não conseguiu se definir ali, ok? Então, é uma boa prática o uso do this, tá? Então, deixa eu só compilar essa coisa novamente. E agora sim, ó, meu parâmetro aqui, ó, chama-se dia também, só que agora ele sabe que isso aqui é o atributo e esse aqui é o parâmetro, né? Então, tudo funcionando, beleza. Bom, vocês viram aqui no meu teste que eu criei duas datas, né? Coloquei aqui alguns sets nela. Mas vocês viram aqui a data Natal, por exemplo, né? Será que o Natal é um dia variável? Natal deste ano é um dia variável? Não. O Natal é um exemplo de um objeto, né? Esse objeto chamado Natal aqui, da classe data. Ele é um tipo de um objeto que não precisa ser modificado. Concorda comigo? O Natal aqui, ele pode ser um exemplo de um objeto constante, tá? Alguns objetos, eles precisam ser modificáveis e outros não, né? Então, para a gente definir quando um objeto, assim como a gente define uma constante, lembra lá na programação procedural mesmo, você tem as variáveis e você tem as constantes. Para você definir uma constante, você usava a palavra const. Aqui é a mesma coisa. Eu quero dizer que o Natal é um objeto da classe data, mas ele é constante. Então, vou usar a palavra const aqui, tá? O const é usado, então, para indicar que um objeto não é modificável e que qualquer tentativa de modificá-lo deve resultar em um erro de compilação. Onde que tem aqui um possível erro? Ainda não compilei novamente, mas aqui vai dar um erro. Concorda comigo? Porque aqui eu estou tentando modificar o meu objeto constante, né? Então, já vou executar, dar uma limpada aqui. Você vai ver que ele já vai apontar um erro. Ele apontou um erro até antes disso, tá? Vou só comentar aqui, porque eu quero que ele aponte o erro ali do set, né? Eu não posso setar, eu não posso modificar, eu não posso ter uma função que altere qualquer um dos atributos, dos valores dos atributos de um objeto constante, tá? Uma outra característica também é quando você define um objeto constante, assim como quando você definir uma constante lá na programação procedural, você já tem que definir uma constante com um valor, né? Porque como é que você vai modificar aquele valor depois? Então, ele não é constante, ele é uma variável, né? E aqui é a mesma coisa. Quando eu definir aqui Natal, eu já tenho que definir já colocando os valores, né? Usando um construtor aí, no caso, já definindo alguns valores para ele. Eu não consigo modificar nada mais aqui, tá? Suponha que eu tivesse uma conta lá na minha classe conta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Que eu tenho minha classe conta e eu tenho dois construtores possíveis para minha classe conta, né? Tem um construtor sem argumentos e com argumento. Eu tenho que usar, em qualquer um dos casos, se eu for criar uma conta constante, eu vou ter que já, no momento da definição, já
o meu construtor ele tem que já setar todos os parâmetros possíveis ali porque aquele objeto ele tem que ser constante, tá? Então, é uma coisa a se pensar no projeto mesmo do seu sistema. Bom, voltando aqui ao nosso exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Voltando aqui ao nosso exemplo, então, eu não posso usar nenhum método que modifique um objeto quando eu tenho um objeto constante, tá? O set é muito claro que ele não é constante, né? Então, ele modifica um objeto. Então, eu já vou até comentar isso daqui, porque isso aqui a gente não é possível mais fazer, né? Não precisa mais, né? Não preciso mais fazer esse set dia aqui no meu Natal, porque ele é um objeto constante. Mas vocês lembram que aqui deu um errinho, né? Vamos compilar aqui novamente. Veja que ele deu um erro. Por quê? Meu imprime está funcionando perfeitamente, mas vamos olhar aqui no console aqui, né, da compilação, o que que aconteceu? Olha, o nosso objeto é constante, Natal é constante, né? E nós estamos chamando um método desse objeto e esse método não é constante. Então, eu preciso de um indicativo para o compilador para ele entender, falar, olha, esse objeto é constante, mas eu posso mesmo chamar esse método? Ele não vai me dar problema não para o meu objeto constante? Então, você tem que indicar para o compilador quais métodos que no caso de você ter um objeto constante, que você possa chamar sem nenhum problema de compilação. Então, em todos os métodos que você não tem nenhuma possibilidade de modificação de algum atributo daquele objeto, você já define esse método como constante também. Isso que eu já tinha comentado com vocês rapidamente em algumas aulas aí anteriores, né? Mas aqui está a razão pela qual a gente faz isso, né? Então, aqui eu estou dizendo para o compilador que esses dois métodos, imprime e imprime por extenso, que eu não vou fazer aqui, né? Obviamente que não, fiz errado. O imprime e o imprime por extenso, eles são constantes. Então, um objeto constante pode usar este método, tá? Aqui eu estou no meu teste, por isso que eu fiz errado aqui. A gente tem que falar isso lá na nossa classe, né? Então, aqui na minha classe, os meus métodos imprime e imprime por extenso, eles são constantes. Ou seja, nós podemos, através de um objeto que seja constante, chamar esses métodos, tá? Quando a gente define um método constante aqui na definição da classe, né, no ponto H aqui da classe, a gente tem que repetir esse const lá na implementação também, tá? Então, aqui, nós temos que repetir essa coisa aqui também. Ok? Então, agora, não vai mais dar problema lá no nosso teste, porque aqui o nosso objeto é constante e ele está acionando dois métodos que também são constantes, tá? Veja aqui que na nossa classe data, olha, deixa eu colocar aqui. Veja aqui que 25 de novembro, 25 de dezembro, tá? Esse é o nosso Natal. Veja aqui que na nossa classe data eu tenho outros métodos, né? Get dia, get mês e get ano, tá? Eu vou tentar chamar qualquer um dos gets ali, né? Vou colocar aqui. Ano. Natal, ponto, get ano. Vocês vão ver que vai dar um erro. O get, ele também não modifica nada do objeto, ele só retorna aquele valor, né? Mas na definição dele aqui na nossa classe data, o get, todos os gets aqui, eles estão não constantes. Então, é uma boa prática você colocar para todos os métodos da sua classe que não modificam de forma alguma o valor de algum atributo do seu objeto, você define como constante. Tá? Então, essa é a razão para que
qualquer objeto que você defina, para quem for usar a sua classe, ele tem a liberdade de definir tanto objetos variáveis como também objetos constantes. E se ele definir objetos constantes, ele vai ter a lista de objetos, de métodos, perdão, que ele realmente, com aquele objeto constante, ele pode usar, tá? Aqui o set a gente não vai modificar, né? Não vai colocar ele como constante, porque ele realmente ele modifica alguma coisa, né? Então, e aqui a gente tem que repetir essa constância na implementação também. Ok? Então, agora... tudo ok, beleza. Bom, mais uma questãozinha sobre o uso do constante. O constante, né, o const, quando você define um método como const, todos os métodos internos a esse método também tem que ser constante. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa classe conta. Deixa eu ver se o meu... eu acho que o conta corrente. Conta corrente. Veja aqui, olha, o meu método imprime do meu conta corrente. O método imprime do conta corrente, ele imprime algumas coisas, ou seja, né, aqui, boa prática aqui para nós, ó, usar o this, né, para todos os atributos do objeto, né, modificar isso aí em todos os seus programas, tá? Bom, ele imprime algumas coisas e ele usa aqui, ó, ele chama o imprime de quem? Do titular. O titular de qual classe? Cliente. Então, o imprime da classe conta corrente, ele chama o imprime da classe cliente. Então, o imprime lá da classe cliente, como esse imprime aqui é constante, o imprime da classe cliente também tem que ser constante, tá? Então, aqui, ó, já até coloquei aqui para adiantar, o imprime da nossa classe cliente, ele também tem que ser constante, tá? A gente tirar essa coisa daqui. Ó, executou, mas se eu tirar essa coisa, esse constante do cliente, ele vai apontar um erro aqui, porque na conta corrente eu defini meu método imprime como constante e ele usa um método interno que é lá da classe cliente que não é constante. Aí ele vai dar um erro. Tá? Ó, o que tá falando aqui, né? Que o imprime, né? Esse cliente constante, né? O imprime daqui do conta corrente, ele está usando um método não constante, né? Então, ele é meio que um efeito em cascata aí, tá? Métodos constantes só podem usar métodos também constantes, ok? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês, o uso do this, né? Aqui em todos os nossos, toda vez que a gente se referir a algum atributo, a gente vai usar o this, tá? Isso é uma boa prática para fazer aí, tá bom? E também qual a razão da gente definir métodos constantes, porque a gente pode ter a necessidade de definir objetos constantes, né? E uma coisa está intimamente ligada à outra, ok?